Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Se você pudesse, coloque de pé, ainda que talvez não seja o costume, não sei, mas se coloque, nós vamos ler a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abre comigo no livro do Jó, capítulo de número 1, livro de Jó. Vamos ler primeiro o capítulo 2 e depois o capítulo 1. Parece retrocesso, mas faz parte, nós vamos parafrasear o texto. Jó, capítulo de número 2, segundo capítulo do livro de Jó. Vou ler alguns versículos e ganharmos tempo. Verso de número 7, 8, 9 e 10. Diz assim o texto: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Diga: Jó estava sentado no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Verso 10. Porém ele lhe disse: como fala uma louca mulher, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Capítulo de número 1, volta só uma página assim, e vamos ler o versículo, alguns versículos ainda para parafrasearmos, e então entraremos na exposição da palavra. Capítulo de número 1, verso de número 20, 21 e 22. Diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e por final adorou. E disse: nus do ventre da minha mãe eu tornarei para lá, nu eu saí. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. 22, e eu encerro: em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diga amém. Tome o seu assento, por gentileza. Vamos aproveitar os minutos que nos restam. Eu sei que Deus falará aos nossos corações. Querida igreja do Senhor, irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, simpatizantes da fé em Cristo Jesus, quero chamar-lhes a atenção para o texto sagrado que nós, ora, acabamos de ler. Um texto esse que está estampado nas páginas de um livro da Bíblia Sagrada, a saber, o livro de Jó. Livro esse que tem o nome exatamente do seu personagem principal. É claro que com exceção a Deus, porque Deus é o personagem principal de toda a Bíblia Sagrada. Mas Jó é muito citado no livro e por isso o livro tem até o seu próprio nome. E para compreender o livro de Jó, eu preciso aqui falar-lhes e aderir a algumas vertentes, algumas informações peculiares do livro, que nos é importante essa noite para a nossa breve compreensão. Porém, eu quero de antemão falar-lhes que o meu tema, o meu assunto esta noite é adorando em meio às cinzas. Eu fiquei feliz quando o pastor disse assim: eu estou achando vocês tristes hoje. Eu entendi por inferência que essa igreja é pentecostal, né? E aí é que é. E falar numa igreja pentecostal sobre o adorar em meio às cinzas é maravilhoso, porque não tem alguém tão preparado para entender isso senão o crente pentecostal. Aliás, é difícil você encontrar um crente pentecostal que ele não compreenda o que é adorar no meio das cinzas. Até porque pentecostal nasce da cinza, depois Deus põe na cinza de novo, só para ele entender de onde que ele veio, e honra eles assim: nunca se esqueça da cinza que eu te tirei. Você é pentecostal. Só que estar nas cinzas, para qualquer ser humano de nós, é normal, até porque todos passamos por tribulações e dificuldades. É normal o ímpio passar pelas cinzas.
E o crente também, o cristão também. O justo passa pelas cinzas, o injusto também. Pastor, e qual a diferença do justo passando pela cinza para o injusto? É que quando o injusto passa pelas cinzas, ele amaldiçoa a Deus. O justo adora melhor na sua essência. Jó é um justo, é alguém que anda com Deus, que é temente ao Senhor. Segundo o texto sagrado, é um homem próspero, é um homem muito bem preparado, um homem abençoado por Deus. Você já viu gente abençoada como é diferente. Jó era diferente, era próspero. Segundo o texto, era o homem mais rico do Oriente, morava no Oriente, nascido na terra de Uz, e não era um dos, ele era o mais rico do Oriente. Uz, que era uma terra de fazendeiros e de fazendas, Jó tinha possessões, e muitas possessões de fazendas. O texto sagrado narra uma parte da sua possessão, e é triste porque quando o texto vai narrar, narra a perca, não narra quando ele conquistou. Mas também nós compreendemos que crente, quando conquista alguma coisa, não tem outro meio senão a mão de Deus protegendo e provendo na vida dele. Então o texto não precisava falar, mas nós sabemos que tudo que Jó tinha, fora Deus que havia colocado em suas mãos. O texto diz, naquela época, Jó tinha camelos, Jó tinha jumentas, Jó tinha ovelhas, Jó tinha bois. E de toda a fazenda que Jó tinha, muito me chamou a atenção as ovelhas que Jó tinha. Porque talvez, enquanto Jó prosperara, talvez ele não entendera muito bem o que Deus queria com ele. Até porque, segundo o texto sagrado, Jó era um homem por Deus polido. Jó tinha testemunho, Jó tinha vida com Deus. Mas há uma inferência de que nós compreendemos que Jó não tinha e Deus queria dar a ele. É que Jó era um homem de retidão, era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha Deus, era um homem próspero por Deus. Só que Jó, por incrível que pareça, Jó não era um homem aprovado. E eu te explico por quê, pastor. Como não era aprovado, se Jó tinha qualidades e riquíssimas qualidades? É porque só pode ser aprovado quem foi provado. E Deus vai marcar a vida de Jó com aprovação. E aí nós entendemos por que Deus faz essas coisas. Pastor, hoje eu sou muito próspero e eu não conheço esse negócio que vocês chamam de provação. Fique em paz. O mesmo Deus que tira alguém de lá da provação e honra, Ele tira daqui de cima também e põe na provação para depois dizer, agora foi aprovado. Ele gosta de trabalhar dessa forma. E Jó é um homem a quem Deus marca ele dessa maneira. Observe o texto sagrado, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e segundo o texto sagrado, era um homem que tinha diante de Deus integridade. Jó era um homem íntegro, e integridade vai muito além de que qualquer tipo de qualidade. Além de ser íntegro, Jó era reto. A terceira qualidade de Jó, Jó era temente a Deus. Observa isso. Tem muita gente que diz, eu temo a Deus, pastor, mas não é íntegro. Tem outros que dizem, eu sou íntegro, mas não são retos. E Jó, além de ser íntegro, reto e temente a Deus, diz o texto, a Bíblia diz, e Jó se desviava do mal. Pastor, o que é isso? Esse se desviar do mal, que é a quarta qualidade de Jó, é exatamente a qualidade que cobrem as outras, é a qualidade que preserva as outras. Porque muitos de nós temos qualidade até diante de Deus, só que o diabo está de olho para tirar essas qualidades. E Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele vai dar um a mais, que é para proteger aqui, Ele já nos deu. Jó, ele tinha 4, das 4, 3 são as primeiras, a terceira Deus dá a ele, para que ele guarde as 3. Qual era, pastor? Diz o texto, e Jó se desviava do mal. Você pode ser íntegro, você pode ser reto, mas se você não se desviar do mal, essa integridade se acaba, essa retidão se acaba. É mais ou menos assim, e eu vou te explicar aqui de uma maneira teatral para você entender. É mais ou menos assim, o mal vinha da direita para a esquerda, Jó dizia, eu não vou para esse lado. Jó desviava para o outro lado, para a esquerda. O mal vinha da esquerda para a direita, Jó dizia, eu vou correr para a direita. Aí Deus olhava para Jó e dizia assim, eita Jó, homem justo, é meu filho na terra. Enquanto o diabo vem com o angu, eu já estou com a polenta pronta, guardando aquele que é justo diante de mim. Era o Jó, ele corria do mal, enquanto o mal queria pegar ele. Hoje não, tem muita gente que ao invés de correr do mal, ele vai para cima do mal. Só que os céus me trouxe aqui para dizer para alguém, que esta noite é noite de libertação e de transformação. E eu quero profetizar a olho nu na tua vida, que se até hoje não há retidão em você, integridade em você,
você, e tu não se desvia do mal, e o diabo disse, vou acabar com você, parabéns, Deus te trouxe em um lugar aonde Ele pode te dar integridade, retidão, se desviar do mal, e para a glória do nome do Senhor, te fazer um novo adorador. Jó é alguém que anda com Deus. A terra de Uz reconhece o que Jó tem, e quem anda com Deus possui de Deus a prosperidade. Jó era muito próspero, como eu disse a vocês. Das finanças Jó era próspero, e mais do que isso, Deus deu a Jó uma família. Diga, família. O diabo tenta acabar com a família, está aí apontando suas armas para a família, mas eu vim dizer que a família é pertencente ao Senhor. Jó tinha, segundo a Bíblia Sagrada, e eu vou falar de família, não estou falando de bagunça, eu estou falando de família. Jó tinha, segundo o texto sagrado, uma mulher, porque uma mulher é família, passou de uma já não é família. Jó tinha uma mulher, e a Bíblia diz que a mulher de Jó andava com ele, estava junto a ele. Pastor, era perfeito o casal? É claro que não. Quem é casado sabe que não existe casal perfeito, mas quando Jesus está no meio, Ele é a perfeição do casamento, não é assim? E Jó vivia com aquela mulher, era a mulher dele, prosperou junto com ela, cresceu junto com ela, e daquela mulher veio 10 filhos. Quantos filhos? 10 filhos, Deus deu 10 filhos. Olha que coisa linda. Jó serve a Deus, o número 7 é de Deus, sim ou não? O número 7 é de Deus. E Deus viu tanta retidão em Jó, e tanto temor, que Deus disse assim, já que você serve a mim, tem a sua mulher e tem sido fiel a mim, eu vou te dar 7 filhos homens, que é para poder marcar o meu número em você. Aí Deus, para completar, deu 3 filhas mulheres, completou o número de 10. As 3, protegidas pelos irmãos. Olha isso, a prosperidade era tanta, olha bem para cá, que os filhos de Jó, e aqui vai um segredo bíblico, não sabiam lidar com tanta prosperidade, pastor Heleno. Os filhos de Jó não sabiam lidar. Você sabia que nem sempre, com todo respeito aos pastores, também eu sou, tenho uma filha, você sabia que muitos dos nossos filhos não sabem lidar com aquilo que Deus entrega na nossa mão? É verdade. Nós estamos vivendo uma geração exatamente assim. O pai se esforçou, a mãe foi fiel ao Senhor, os filhos que têm que levar o legado acabam bagunçando com tudo. Os filhos de Jó eram mais ou menos assim. Eu vou te explicar, pastor, eu nunca li isso, então eu vou colocar no seu colo a revelação. A Bíblia diz que os 7 filhos faziam festa todos os dias. São 7 dias da semana, todos os dias havia festa na casa do mais novo ao mais velho. Primeiro dia da semana, domingo, do mais novo. Último dia da semana, sábado, do mais velho. Pastor, o que é isso? Quer dizer que eles viviam em festa todos os dias. Agora olhe para cá, quem vive em muitas festas não consegue se conscientizar. Salomão disse que melhor é estar em um velório do que em uma festa, porque na festa não há conscientização, na festa há vaidade, na festa há engrandecimento, na festa há altura de ego. E os filhos todos os dias estão fazendo festa. Se eles estão todos os dias fazendo festa, todos os dias eles comem, todos os dias se alimentam, eles não jejuam, eles não buscam a Deus, eles não se consagram, eles não têm uma vida como a de Jó. A vida deles é curtir, é festejar. Só que tem um segredo: o diabo queria tocar e não podia. Pergunte por quê? Porque Jó, segundo o texto sagrado, pelo menos uma vez por semana, acordava de madrugada, e ele pegava bezerros e sacrificava, e segundo o número dos filhos, era também o número dos sacrifícios. Jó apresentava pelo menos 7 pelos filhos a Deus e pelas filhas, e dizia a Deus: se caso os meus filhos pecaram essa semana contra o Senhor, perdoa os pecados deles. E aqui vai um apelo aos pais: orem pelos seus filhos, peça a Deus que Deus os guarde, peça a Deus que Deus os perdoe. Não amaldiçoe o seu filho como eu, que vim de longas maldição lá atrás, mas graças a Deus que a cruz quebrou. E essa cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu já abro aqui um presságio para dizer, um ato profético, dizer nessa noite de sexta-feira de libertação: se há alguma maldição hereditária na sua vida, é quebrada hoje em nome de Jesus. Pastor, tem segredo nisso? Tem sim. Andar como Jó, retidão, dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, ainda que na cinza, eu te adoro na beleza da Tua santidade. Os filhos de Jó estão festejando, Jó está administrando e cuidando daquilo que é sagrado, dizendo: Deus, eu te sirvo. Só que tem alguém que não se contenta quando vê essas coisas. Você sabia que quando você está feliz, quando você está bem com Deus, alguém não se contenta? Se alguém fica irado, com raiva, você sabia que ao teu derredor tem alguém que fica rodando assim, dizendo: eu quero ver ele falhar, eu quero pegar. A hora que ele cochilar, e até tentou te pegar, só que Deus não cochila.
Deus não dorme, porque o diabo disse assim: a hora que cochilar eu pego Israel. Aí Davi disse: não dormirá o guarda de Israel, aquele que nos guarda não tosquenejará. E ele fica ao derredor. Pastor, por que ao derredor? Porque a carta de Pedro diz que ao redor já tem um anjo do nosso lado. Não, melhor do que isso, às vezes um anjo só, se não for dar conta, Deus manda um exército de anjos. Não, para você dar um glória melhor, se os anjos não der conta, ele vem pessoalmente para te ajudar. Ele é fiel. Era assim que ele agia na vida de Jó. Olha isso, que tremendo. Jó está íntegro ao Senhor, guardado pelo Senhor, e os filhos estão desprotegidos, estão despreparados. Vamos correr então, porque no tempo agora, a Bíblia Sagrada diz que alguém sujo foi adorar. Não, ele não foi adorar, ele foi diante de Deus enquanto alguém ia adorar. É incrível isso. Enquanto você veio aqui adorar ao Senhor como os anjos, naquele dia foi adorar ao Senhor, Satanás às vezes quer entrar no meio, sabia, para trazer confusão. É por isso que um crente não pode ficar desligado no culto. É por isso que um crente não pode olhar e dizer assim: quem vai pregar hoje? Eu não quero nem ouvir, porque eu seleciono o que eu vou ouvir. Você não pode agir assim. Você não pode dizer: naquela igreja eu vou, essa aqui não, porque essa aqui. Você não pode dizer: esse pastor aqui não. Você não pode ver com os olhos natural. O diabo está olhando para cada adorador aqui essa noite, está dizendo assim: eu quero achar alguém desapercebido, para eu entrar no meio e fazer a bagunça. Mas hoje ele perdeu, porque nós entramos aqui armados para adorar a Deus na beleza e na excelência da graça. Ele entrou no meio dos anjos, viu os anjos adorar a Deus, indo adorar. O Deus já vendo ele, é um encontro inusitado, um encontro incomum. Deus olha para ele e diz assim: ei, você é diferente de todos eles, eu te conheço, você também me conhece. Eu imagino o diabo dizer: eu também te conheço. Se eu pudesse perguntar a Satanás: você conhece ele? Quem é ele? Satanás diria: ele é aquele que abre o mar para o seu povo passar. E Satanás com certeza, sem querer, ia ter que dizer: ele acalma os ventos e a tempestade, e até a estéreo ele é capaz de fazer dar a luz. Quando Deus quer, o diabo fala e ele reconhece. E o diabo está ali, ele conhece a Deus. Deus conhece ele, diz: da onde vens? Ora, Deus não sabia de onde o diabo vinha, mas Deus queria que o diabo confessasse para que o texto nos ensinasse. E Deus faz uma pergunta para o diabo: de onde vens? O diabo dá duas respostas. Primeiro ele diz: eu venho de rodear a terra. Segundo, venho de passear por ela. Deus faz uma pergunta, ele manda duas respostas, porque o diabo é assim: Deus faz uma pergunta, ele manda duas respostas. Ele acha que ele vai ganhar alguma coisa com as respostas, só que na pergunta que Deus fez, já quebrou o diabo no meio, porque o poder vem atrás da pergunta. Da onde vens? Venho de rodear a terra, estava passeando por ela. Aí o livro vai revelar algumas coisas, porque o próprio Deus vai falar para o diabo assim: diabo, Satanás, viste o meu servo Jó? Deus está dizendo assim: eu não sei se você estava por aí procurando a ele. Como se Deus não soubesse, Deus sabe, né? Mas na nossa linguagem, eu não sei se você estava aí procurando a vida de algum crente, a vida de algum fiel, mas eu quero dizer uma coisa para você: você passou lá na terra de Uz, você viu o meu servo Jó? Eu vou dizer uma coisa para você, Satanás: eu vou falar sobre ele, não é o texto, sou eu. Ele é íntegro, fiel a mim, se desvia do mal, é um homem ilibado, separado. E olha, Satanás, não tem para ninguém, ali eu conheço e eu assino embaixo. Você já pensou Deus falar de nós aqui essa noite isso? Você já imaginou Deus olhar para um crente aqui que talvez você não dá nada, talvez pela aparência dele, pelo sapato dele, pela roupa dele, e Deus diz assim: ali eu conheço. E você diz assim: ué, mas eu também conheço, é tão pobre, um coitado. Deus diz: não, é porque eu não conheço o Jó por fora, eu conheço o Jó por dentro. Quando Deus nos mede, Deus não nos mede por fora, pelo exterior, da cabeça aos pés. Deus olha por dentro e diz assim: achei a Davi meu servo, e é um homem segundo o meu coração. Só quem é avaliado por dentro por Deus aqui. É assim que Deus faz. E Deus avaliou Jó e disse para o diabo: eu conheço ele por dentro. E vou dizer uma coisa para você: ali fiel. Aí o diabo disse: também pudera. Lá veio o diabo ele é sujo, irmão. Ele disse: claro que ele é fiel, como não vai ser fiel? O Senhor dá de tudo para ele. E o diabo fez uma avaliação rápida da vida de Jó, porque o diabo tem um assinado, ele tem uma declaração, uma carta sobre cada um de nós, você sabia disso? E ele faz uma avaliação de tudo que você tem. Agora olha para cá, o diabo avalia quem você é, acusa sobre aquilo que você não é, e diz assim: Deus, eu sei as fraquezas dele e ele vai desistir. É por isso que o conselho é: mesmo em meio ao caos, levante da cinza e glorifique o nome do Senhor. Não murmure, porque diante de você tem demônios tentando ver a tua desgraça e a tua miséria, e tudo que eles querem é que você grite dizendo assim: fracassei, eu não te sirvo mais, tu não é Deus. Tudo que ele quer é ouvir isso. Mas enquanto isso, eu profetizo que o que vai sair dos seus lábios é diferente. A palavra dos seus lábios essa noite aqui é: eu não me curvo diante de demônio, eu não me curvo diante de homens, eu não me
me curvo diante do inferno. Por quê? Porque quem está comigo é maior, tem todo o poder nos céus e na terra. Jó está ali diante do Senhor, e o diabo também. O diabo está falando de Jó, Deus está falando de Jó também. E o diabo diz assim: olha, se tu tirar tudo que ele tem, ele vai desistir, tá? Eu aposto. Olha bem para cá. E Deus falou: o que ele tem, diabo? E o diabo disse: ele tem finanças. Deus disse: toca. O que ele tem, diabo? Ele tem família. Deus disse: toca. O que ele tem, diabo? Ele tem saúde. Aí Deus disse: toca, pode tocar também. Aí o diabo diz assim: eu estou conjecturando, ele tem a alma. Aí Deus parou. Ele tem espírito. Aí Deus: porque você pode tocar em tudo que ele tem, mas você não pode tocar no que ele é. Porque Deus não nos avalia pelo que nós, Deus nos avalia pelo que nós. E o diabo veio com força, irmão, porque ele não brinca em serviço. Igual um trator de esteira. E quebrou o Jó, arrebentou com o que Jó tinha. O diabo tocou nas finanças. A Bíblia diz que os servos que cuidavam do camelo, um servo vem correndo e diz: Jó, veio os sabeus, levaram os camelos e mataram os servos e levaram o escravo outros que trabalhavam cuidando. E Jó disse: e por que só você? É fake news. Ele disse: não é fake news, só eu fiquei para te trazer a notícia. O texto diz: e ainda esse falando, eu fui tentar entender. E queridos, isso aqui não demorou. O diabo não tirou tudo da vida de Jó em fração de uma semana, não foi de um mês nem de um ano. O diabo tira tudo da vida de Jó em fração de horas. E ainda esse falando, veio o outro, correu e disse: Jó, todas as suas jumentas, tua fazenda, os teus gados foram levados. E ainda esse falando, alguém grita: os teus bois foram levados. Jó, as ovelhas, Jó, as ovelhas foram levadas, Jó. E tudo que você tem se perdeu. Não há mais posse, os inimigos tomaram. Jó olhou para ele e disse: isso é finança. E a mulher está aqui do lado. De repente alguém vem e grita: Jó, eu estava na casa do teu filho mais velho. Subentende-se que num dia de sábado, no dia do Senhor, e todos os filhos estavam ali reunidos com as suas filhas. Veio um vento, bateu nos quatro cantos da casa. A casa caiu, Jó. Obrigado. E todos os seus filhos morreram. Imagine comigo 10 caixões. 10 caixões. E Jó chegar no velório e dizer: minha filha, força. E a mulher chorando, dizendo: Jó, eu não aguento. São os filhos. E ele dizer: mas fica tranquila, Deus está no controle de tudo. Essa é a mensagem que poucos vão pregar para você. Sabe qual é a mensagem que vão gritar para você? As suas finanças nunca vão se acabar. Você nunca deixará de ser o mais rico do Oriente. Inclusive você será o mais rico da terra. É isso que vão dizer. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que você tem algo maior do que toda a riqueza da terra. E o diabo está de olho querendo tirar. Amado, o diabo pode fazer o que quiser, tocar no que for que você tenha. Ele não pode apagar o seu nome escrito no livro da vida. E você sabia que o diabo te daria tudo para tirar o seu nome do livro da vida? Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: fique em paz, porque o que você perdeu Ele vai te dar em dobro. E o seu nome continua escrito lá no livro. O diabo tirou tudo, os filhos. Aí o diabo diz: agora a saúde. Tocou na saúde, colocou enfermidade. E a enfermidade foi tão terrível na vida de Jó, que até hoje não se sabe que doença exatamente era. Só sabemos que era úlceras da cabeça aos pés. Jó purulava pus. Você imagina, do couro cabeludo até os pés, pus.
E Jó não podia estar em uma casa, ele tinha que estar num ambiente aberto. Jó procurou um lugar onde tinha um punhado de areia, deitou na areia e rolava para lá, rolava para cá e se coçava com os cacos de telha. A mulher está ali perto dele, a quem diga 7 metros de distância. Jó está completamente impuro. E o próprio Jó é o único que vai ter que suportar a sua imundície, porque está nele. Mas ninguém mais suporta. Amigos de Jó foram ter com Jó e disseram: Jó, nós viemos aqui porque nós estamos se condoendo com a tua dor. A tua dor já está em nós também. Ficaram 7 dias e 7 noites com Jó. E durante 7 dias e 7 noites, diz o texto, não conseguiram falar uma palavra. Tamanha era a dor de Jó. Você está ouvindo? A mulher de Jó disse assim: filho, amaldiçoa Deus e morre. Continuar para quê? Que razão você tem para continuar dizendo que Ele é teu Deus? Que testemunho nós vamos contar? Filho, acorda, perdemos tudo. Imagina Jó olhar dentro do seu peito, no fundo do túnel, e dizer: ainda há esperança. O velho Jó, que aparentemente falando vai desistir, o diabo está aqui, ó, plano espiritual, um tribunal edificado, dizendo: eu quero ver ele gritar, perdi. Eu quero ver ele gritar, Deus é um covarde. Eu quero ver ele gritar, Deus é um injusto. A Bíblia diz: e Jó pegou o caco de telha, coçou as suas feridas, raspou a cabeça, rasgou as suas vestes, se levantou. Pastor, se levantou? Sim, o texto diz se levantou. E quando eu me ative à exegese bíblica, eu compreendi que mesmo na prova Deus quer que você se levante. Depois que ele se levantou, ele só quis mostrar para o diabo: diabo, eu ainda tenho força de estar de pé. Aí ele caiu no chão, mas ele não caiu fracassado, ele caiu de joelhos. Porque fracassado é quem cai deitado, mas quem cai de joelho é vitorioso. Ele cai aqui de joelhos. E ele olha para a mulher dele e diz assim: primeiro eu falo contigo, depois com Deus. A palavra para você é: como falas uma louca mulher. Aceitasse o bem de Deus e o mal você não quer aceitar? Mulher, eu nasci nu, eu vou voltar nu. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: e Jó no meio das cinzas curvou a cabeça e fez uma coisa que nós nunca podemos deixar de fazer. Diz o texto: e Jó adorou ao Senhor. Jó ainda está na cinza. 3 amigos aparecem. Aqui eu vou fazer minha conclusão. Dos 3 amigos que aparecem, Bildade, Zofar. E quando eles aparecem a Jó, diz o texto sagrado, um acusa Jó, o outro diz assim: você pecou em alguma vez na vida, Jó? O outro diz assim: não tem como, Jó, é muita desgraça sobre você. E outro diz assim: Jó, acorda, pede perdão. Outro diz: Jó, ora mais, olha para cá. Outro diz: Jó, jejua mais. Jó, grita mais. E o Jó diz: gente, eu já fiz de tudo e nada. O desespero era tão grande que Jó disse assim: eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. Maldito seja o dia em que alguém gritou: na minha casa nasceu um menino. Melhor era que eu fosse abortado e não visse a luz do dia. Jó está se lamentando. Os amigos estão tentando achar falha, porque não encontram justificativa para o seu tamanho sofrimento. Enquanto eles estão ali lutando com Jó, falando com Jó, a Bíblia diz que eles chegam a abandonar Jó, mas antes de abandoná-lo, o acusa. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, se combinam juntos e diz assim: não tem como, gente, ele pecou. Porque tem muita gente que está com você na hora da bonança, mas na hora da dor e do sofrimento tenta achar pecado em você, tenta achar falha em você, diz: não tem como, você está todo errado. Mas você sabe que no fundo você não tem culpa dessa situação. E eles na carne não entendem o plano de Deus, até que o próprio Jó, num desespero e num colapso, talvez iria gritar. O texto não diz, mas por inferência,
Ele vai gritar e dizer por que tanto sofrimento, e reclamar com Deus, para que ele não peque. O próprio Eliú vai ter com o próprio Jó, é um quarto amigo. Repreende os três, porque quem é de Deus, inspirado por Deus, é assim. Repreende quem acusa e não justifica quem está na inocência, mas diz: adore a Deus mesmo em meio à crise, porque só Ele pode nos ajudar. Eliú diz para Jó: Jó, eu não sei por que você está nessa situação, mas esses três aqui tem que se calar, porque não é hora de acusar. Quando você vê um amigo, um irmão caído em meio à cinza, não é hora de acusar ele, você tem que pegar a mão nele. Aliás, nunca é para acusar, porque acusador é alguém que está fora daqui. Você foi chamado para levantar a mão de quem está caído, de quem está prostrado. Aí o Eliú olha para aqueles três assim: saiam vocês, chega, vocês podem até ser mais velhos do que eu, mas eu sou mais velho do que Jó, e eu vou falar com ele agora. E diz assim: Jó, toma cuidado com uma coisa, filho. E ele diz: o quê? Você vai falar igual os três amigos? Não, eu vou falar diferente. O que você vai falar, Eliú? Ele diz assim: eu vou te avisar uma coisa, Jó, não blasfema contra Deus. Jó, não se desespere. Jó, prova tem começo, tem meio e tem fim. E está chegando o fim da tua prova, Jó. Se você murmurar, Jó, o próprio Deus vai ter que te perder, e Deus não quer te perder. Eliú está dizendo. Aí Jó faz pergunta: mas por que isso, por que aquilo? Eliú diz: resposta para isso eu não tenho, mas uma coisa eu sei te dizer: eu nunca vi um adorador perder numa batalha. Deus é fiel no começo, no meio e no fim, Jó. Aí Jó diz assim: eu vou ouvir o teu conselho, mas a dor é grande, a dor é tanto. E Eliú fala: faz uma coisa, só se cala. Em meio à dor se cala, tenta, não tente entender, mas tenta obedecer o que ele mandou. Em meio à dor, enquanto Jó se cala de blasfemar, a Bíblia diz: Deus rompeu o silêncio. E Jó havia feito muitas perguntas para Deus, agora é Deus que vai fazer para Jó. E a Bíblia diz no capítulo 38 que Deus vai perguntar algumas coisas para Jó, que nem Jó, nem eu, nem você, nem o diabo sabe explicar. Olha as perguntas: Jó, quem criou a terra? Não, muito mais do que isso. Você sabe que foi eu. Onde é que eu encontrei a matéria-prima para criar a terra e o que existe nela? Jó, outra pergunta: como é que as nuvens se formam e as águas sobem dos oceanos para formar a chuva, e a chuva cair até mesmo a Serode e a Temporã? Jó, me explica quem foi que criou os 7 estrelos, quem criou o Orion, Jó? E Jó diz: eu não sei, Jó. Quem foi que fez a lua? Qual foi a matéria que eu criei o sol? Não sei. Aí Deus diz: já que você não sabe me responder nada, então se cala e não murmura, porque está chegando o final do teu deserto e da tua luta. Se ele criou os 7 estrelas, se ele criou o Orion, se ele criou o sol e a lua, muito mais vai criar o teu milagre daqui a pouco, no final dessa história. Jó está esperando, mas está ali ainda atento com Deus, dizendo: Deus, até quando? Aí o texto sagrado diz, Deus aparece para Jó e diz assim: Jó, cala-te, ouve-me e eu falarei. Porque tem crente que Deus tem que falar desse jeito, sabia disso? A murmuração é tanta, ou o aperto também, a dor é tão grande, que Deus diz assim: eu vou te mandar calar. Cala-te, ouve-me e eu falarei. Aí Jó diz: então eu vou me calar. Jó se calou e Deus foi falar com ele. A Bíblia, capítulo de número 42, e o Senhor, depois de ter falado com Jó, é Jó que vai falar com Deus assim: sinceramente, Deus, agora eu entendi. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É Jó quem vai dizer assim: agora eu entendi, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem pode entender essa palavra aqui nessa noite? Deus não te chamou para conhecer a Ele só de ouvir falar. Deus te chamou para enxergá-lo, para ver. E com qual visão, pastor? A visão espiritual. Eu posso ver tua vitória chegando, eu posso ver teu milagre chegando, eu posso ver Deus entrar na tua causa para te abençoar aqui hoje. Vai louvar? Glória a Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aqui eu faço minha conclusão. Quem me ouve, diga amém. Olha isso. Versículo de número 10, capítulo 42. O Senhor chegou para Jó e disse assim: Jó, lembra os caras que falaram mal de você? Ele disse: lembro, Senhor. Se você puder ficar de pé para nós fazermos uma adoração. Ô Jó, você lembra os amigos que disseram que você estava em pecado? Eu disse: eu lembro, Senhor. Olha bem para cá. Deus disse o seguinte:
Eu vou te fazer um pedido, Jó. Ora por eles. Pastor, eu queria amaldiçoar quem me amaldiçoou. Eu queria maldizer quem maldiz sobre mim. Aí Deus disse para Jó: não, você vai orar por eles e vai dizer: tem misericórdia deles, Senhor. 42:10. E mudou Deus e virou o Senhor. Vamos ler junto? 1, 2, 3. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto a tudo quanto dantes possuía. Você não vai dar glória não? Dá para dar glória, é? Isso. Levante os 2 dedos para cima assim, ó, do jeito que eu estou fazendo. Isso, agora coloca na cara do seu irmão e fala assim: Deus trabalha com dobro. Isso aqui é tremendo. Quando Deus quer, olha isso, quando Deus quer subtrair, Ele subtrai, porque Ele subtraiu na vida de Jó. Quando Deus quer dar, Ele traz a existência. Eu acho que vale um glória a Deus aqui, que Deus vai trazer existência, né? E quando Deus quer multiplicar, Ele não precisa de muito. Eu estou tentando entender essa matemática até hoje. 5 pães e 2 peixinhos, multiplicado por quanto para alimentar 5.000, fora mulheres e crianças? Eu encerro a palavra aqui dizendo para alguém: Deus vai multiplicar na sua vida o que o diabo levou. Pastor, eu ainda estou sendo provado, mas eu vim trazer uma palavra para você. Não negocie a sua adoração. Lembre-se o que o diabo disse para Jesus: se prostrado me adorares, te darei tudo. Aí o Jeová está dizendo assim: prostra aí e me adora, que eu não vou te dar apenas tudo, eu vou te dar tudo, todos, eu vou te dar o céu. O céu será o teu limite. Eu vou te honrar na terra dos viventes. Levante a sua mão e grita comigo: a minha adoração é inegociável. Diga comigo: a minha adoração é única. Diga: é singular. Diga: é para Deus. Se você puder, aplaude e glorifique enquanto eles adoram. Isso. Não estou sozinho, eu estou guardado. Feche os seus olhos aí, Pai. Eu preguei a tua palavra. Senhor, essa é a tua igreja. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E como ministro, Pai, que a tua bênção seja sobre esse povo. Em meio à luta, à prova, Senhor, e à circunstância, eu sei que vai passar, meu Pai, mas é preciso adorarmos em meio à adversidade. E hoje eu peço ao Senhor, Pai, que esta luta e esse deserto seu nome possa ser para a edificação da vida desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos a vida desse homem e dessa mulher. Impetramos a tua bênção, ó Pai, e declaramos, Senhor, que o que o Senhor fez na vida de Jó seja feito na vida dela e na vida dele. Irás prover de novo. Mesmo sabendo, Pai, que tudo se foi, o Senhor é o Deus que provê de novo. Oh, o Senhor é o Deus que provê de novo, Deus. O Senhor é o Deus que dá tudo em dobro, Senhor. O Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus do impossível. Se tem alguém que crê nisso aqui, glorifique ao Senhor. Ele te entregará tudo que você perdeu de volta. Ele vai restituir. Colocará nas tuas mãos. Ele é fiel. Isso, declare isso. O fogo não vai te queimar. Oh, canta. Declare. O fogo não me queima. Eu quero ouvir a igreja. As águas não vão afundar. Declare isso, Ele está contigo. Pois estás comigo. Não estás sozinho. Não estou sozinho. Canta, Jó. Eu estou guardado No esconderijo. no esconderijo. Eu não estou sozinho. Não estou sozinho. Deus está contigo nessa guerra, nesse deserto. Tente Comigo. compreender, Vamos. temer por quê. Temer por quê? Declare, declare. Se eu estou Guardado
vejo, mas vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Levanta sua mão. Com fé, declare. Isso, adore aquele que não perde na batalha. Isso, olha bem pra cá e eu vou encerrar. Olha bem pra cá e eles vão continuar declarando. Olha aqui. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança em tudo. E deu o Senhor a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. 16. E depois disso viveu Jó 140 anos. Você pode glorificar? E depois disso viveu Jó 140 anos. Viu os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Levante a mão e dá glória a Deus. Vento forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, declare. O vento forte E o vento forte Não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Então morreu Jó, velho e farto de dia. Quem pode aplaudir, aplauda ao Senhor. Aplauda. Você vai prosperar, você vai prosperar. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. para encerrar. Há uma presença neste lugar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Então vem comigo. Dá pra ficar mais forte pra encerrar. Eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí. Aleluia. Amém. Quero aqui agradecer ao Senhor pela vida do pastor. Que Deus te abençoe grandemente. Continue te usando como instrumento nas mãos dele. Sua esposa também com a voz maravilhosa. Que Deus abençoe.